A atmosfera é um invólucro gasoso que cerca a Terra. Esse gás se prende ao planeta pela força da gravidade, que puxa as moléculas de ar em direção à superfície. Com a força gravitacional, a densidade do ar se torna maior junto à superfície do planeta. A densidade é a massa por unidade de volume, isso é, quanto maior a concentração de moléculas, mais denso é o ar. Na verdade, o que define os limites da atmosfera é justamente a ocorrência dessas moléculas de ar, o que torna praticamente impossível determinar com exatidão onde termina a atmosfera terrestre, já que a atmosfera não forma uma bolha perfeita em volta da Terra, e sim o que acontece é uma redução gradual da densidade de ar. E até em elevadas altitudes se encontram moléculas de gases mais leves, como o hélio. Na falta de uma linha delimitadora clara, convencionou-se que o espaço começa oficialmente a uma altitude de 100 km. Essa é a chamada linha Kármán, em homenagem a Theodor von Kármán, um engenheiro e físico húngaro-americano que contribuiu bastante nos campos da aeronáutica e da astronáutica. Foi ele quem primeiro calculou que aproximadamente a essa altitude, a densidade da atmosfera terrestre se tornava tão baixa para fins aeronáuticos que qualquer veículo a essa altitude teria que se deslocar a velocidades maiores que a velocidade orbital, 24.000 km/h, para conseguir sustentação aerodinâmica. A troposfera, que é a primeira camada da atmosfera mais próxima ao solo, concentra 80% da densidade do ar, isso a uma altura de 10 a 12 km de altitude. A estratosfera, que é a segunda camada, concentra 99,9%, isso a uma altitude de 50 km. A atmosfera é dividida em camadas, que vai da troposfera até a exosfera. Mas se a atmosfera é um invólucro gasoso, qual o objetivo de dividi-la em camadas? E como se divide o ar em camadas? A resposta a essa pergunta é simples. Todas as camadas da atmosfera apresentam características particulares, e a principal que causa essa divisão é a mudança de temperatura. A troposfera, por exemplo, vai da superfície até cerca de 10 a 12 km de altitude, onde essa altura é justamente delimitada pela mudança de temperatura, que na superfície da Terra é em média 15 graus e diminui até cerca de 60 graus negativos. A partir desse ponto, a temperatura sofre um súbito aumento, que indica que mudamos de camada. Estamos agora na estratosfera. Na estratosfera encontra-se a maior concentração de ozônio, que ocorre sobretudo em torno de 30 km de altitude, a chamada camada de ozônio. Essa camada absorve parte da radiação solar ultravioleta UV durante o processo de formação do ozônio. E é justamente esse processo de absorção da radiação que resulta no aumento de temperatura na estratosfera. Veja um interessante vídeo do canal que traz uma animação desse processo fotoquímico que ocorre na camada de ozônio. Logo depois da estratosfera começa a mesosfera, a temperatura inicial em torno de 0 graus, voltando a cair drasticamente, sendo que a diminuição da concentração de ozônio é uma das causas. Seu topo está em torno de 80 km de altitude, onde a temperatura chega em torno de menos 90 graus. Na termosfera, a temperatura do ar aumenta paulatinamente conforme o aumento da altitude. E na exosfera chega a temperaturas altíssimas, de 1000 graus.